Negócio fechado no Flamengo. Mais de 200 milhões no Mengão. Várias outras notícias do Flamengo também. Vamos comentar sobre o Fla-Flu. Tá chegando a hora, é amanhã, hein, rapaz? Flamengo e Fluminense. Fluminense e Flamengo diretamente no estádio do Maracanã, às 6 horas da tarde. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sino da notificação. Deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou também comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Torcedor rubro-negro, amanhã é dia de decisão e o bicho vai pegar. Não tem jeito, torcedor. Pois é, e olha aí, já temos informações nesse sentido. O Flamengo já abriu a venda de ingressos para o público geral, pessoal. Pois é, o Flamengo vendeu ingressos no setor norte, o Fluminense vendeu ingressos no setor sul e, naturalmente, uma carga de ingressos foi disponibilizada para os torcedores no público geral, para as regiões, digamos, entre aspas, neutras do estádio, porque a gente sabe que a torcida do Flamengo vai abarrotar o Maracanã, não obstante a crise que acontece no Ninho do Urubu, a crise técnica do Flamengo, né, jogando mal aí nas últimas partidas, rareiam as partidas que o Flamengo joga bem, mas acho que vamos conseguir amanhã derrotar o Fluminense. Tomara que essa mudança aí dê uma chacoalhada ali no grupo. Depois, lógico, o Léo Jardim vai ter que trabalhar. Ó, abandonei. Vou ter que chamar de Léo Jardim mesmo, que é mais rápido, é mais fácil. Ah, o goleiro do Vasco, Pedrão, é o mesmo nome, não tem problema. O Léo Jardim vai ter que implementar o seu trabalho, evidentemente, só chacoalhão não adianta, mas para esse domingo aí, um chacoalhão e alguns ajustes mínimos, taticamente falando, na equipe ali, serão necessários para que o Flamengo logre êxito aí nesse confronto diante da equipe do Fluminense, tá? E com o Leonardo Jardim, o Flamengo vai para a 8ª final seguida de Campeonato Carioca com 8 técnicos diferentes. Pois é, rapaz. O Flamengo troca de técnico igual você troca de meia todos os dias. Apesar que, né, tem gente que usa 2 dias, 3 dias, 4. Aí já começa a ficar complicada a situação do companheiro ali, né? Que tá usando, nossa, um cheiro. Mas enfim, deve ficar um cheiro terrível. Mas ó, o negócio é o seguinte, rapaz. Desde 2019 o Flamengo vai às finais de campeonatos estaduais, né? Desde 2019, quando o Flamengo venceu a equipe do Vasco. Para você ver como não existe fórmula mágica no futebol, ainda mais se tratando de futebol brasileiro. O Palmeiras, que mantém o Abel Ferreira desde 2020, é freguês do Flamengo. A única derrota que o Flamengo tem duas, né? Perante o Palmeiras, é aquela daquela Supercopa de 2023, foi um ano terrível do Flamengo e, ó, passaram a mão no Flamengo naquele jogo também, né? Teve a falta no Santos. E a de 2021, que, cara, o belga foi lá e escorregou, entregou o ouro e o Michel perdeu aquele gol também. Foram questões circunstanciais, né? Agora, você olha para jogo de Campeonato Brasileiro, na casa do Palmeiras, no Maracanã, seja onde quer que seja, o Palmeiras é freguês do Flamengo. Então não tem fórmula mágica e o Palmeiras não é o bonzinho da história, como a mídia está colocando aí, porque mantém o Abel Ferreira. Vamos lembrar que o gramado do Palmeiras é de plástico e que promove a lesão, sim, de inúmeros jogadores. Que isso, Pedro? Você está afirmando isso? Você tem base científica? Estou me baseando nos discursos dos autores do espetáculo do futebol, que são os atletas. 90% deles detestam o gramado sintético. Então não vamos colocar o Palmeiras como bonzinho da história aí, como parte da imprensa está tentando colocar aí, tá? E aí, concomitantemente a isso, existe também um domínio claro
de Flamengo e Fluminense no Campeonato Carioca. Porque de 2019 para até 2026, só em 2 oportunidades a final não foi entre Flamengo e Fluminense. Você tem em 2019, que a final foi entre Flamengo e Vasco, o Flamengo ganhou mole. E você tem em 2024, quando o Tite, né, dá a medalha para o treinador do Nova Iguaçu, num ato ali de mostrar para os outros que ele é bonzinho, né? Porque depois a gente vê como ele trata torcedor rubro-negro, né? Que pede para tirar foto para ele, né? Enfim, o pessoal já até esqueceu disso. É tanto que o pessoal até esquece. Mas enfim, só nessas 2 oportunidades. A final não foi Flamengo e Fluminense. Só nessas 2 oportunidades. Tirando tudo, é Flamengo, Fluminense, Flamengo, Fluminense. Flamengo ganha, Fluminense ganha. Mas mesmo assim, o Flamengo tem ganhado mais vezes. O que destrói esse argumento de que o Flamengo é freguês do Fluminense. É uma lenda urbana que ficam contando aí, uma mentira contada várias vezes acaba se tornando uma verdade, né? Como já diria o outro, e realmente acaba acontecendo esse tipo de coisa. Quando você vê no retrospecto geral, então, as vitórias do Flamengo são bem maiores do que as vitórias do Fluminense no Clássico, tá? Pessoal, hoje os garotos do Ninho do Urubu iniciam mais uma jornada de volta ao topo da América. O Flamengo, que é bicampeão da América com a sua categoria de base, estreia hoje pela Libertadores Sub-20, diante da equipe do Estudiantes Mérida da Venezuela, no Estádio Olímpico Atahualpa, e a partida será transmitida pela Flamengo TV às 9 horas da noite. Eu tô bem curioso para ver esse desempenho dos garotos da categoria de base do Flamengo. Ele tá fazendo o trabalho agora, o Freire Almeida, Pedrão, lá o Portuga, que o Boto contratou. Mas o Flamengo fez uma série de transformações nas suas categorias de base, né? O Flamengo, ele negociou vários atletas, ele dispensou vários atletas, porque no entendimento não só do Alfredo Almeida, mas também da diretoria, a folha de pagamento, né? A base estava inchada ali com muitos jogadores. O PAP tem promovido uma reformulação das categorias de base do Flamengo, sob a batuta de Boto e Alfredo Almeida. Então, tudo bem que o BAP, ele disse no discurso dele lá na Gávea, no início do ano, acho que foi no início do ano, que iria colher os frutos das categorias de base a partir do ano que vem. Que esse ano seria um ano de retomada, reformulação, em que a partir do ano que vem os frutos viriam. Mas, apesar disso, eu quero ver como vai ser aí esse comportamento do pessoal da base do Flamengo, até porque o Boto já tá para cair e o Alfredo Almeida, sei lá, vai embora junto com ele. Que projeto... Cara, a base você tem que... não adianta. Você tem que ter um projeto de longo prazo, que nem era um oval no Flamengo, já estava há muito tempo ali. E por isso que o Flamengo revelava alguns jogadores. Se tiver projeto a longo prazo, ficar trocando também, bicho, aí realmente vai ficar difícil, viu? Mas vamos ver, de repente o rapaz aí, o Alfredo Almeida, até trabalha bem, né? Aí manda só embora o Boto e deixa o cara trabalhando aí na base do Flamengo, tá? E aí, ó, em relação ao Boto, o presidente BAP esteve no Ninho do Urubu pelo 3º dia seguido para uma reunião com o diretor executivo de futebol, José Boto. Embora a saída oficial ainda não tenha ocorrido, ambas as partes entendem que a mudança no cargo é apenas uma questão de tempo. BAP busca colocar panos quentes na turbulência para garantir a despedida sem maiores rusgas, enquanto o Boto segue trabalhando na transição para a chegada do Leonardo Jardim. A decisão de trocar a direção deve-se ao grande desgaste de Boto, que sofre rejeição, além do elenco, de funcionários do clube. O jogador vê substituição como uma bandeira branca aos jogadores que têm pressionado por mudanças. Olha, eu acho que a mudança do Boto ela vai ser benéfica pro Flamengo, tá? Porque, cara, é um cara que, na minha avaliação, nesse 1 ano de trabalho no Flamengo, não vi absolutamente nada, tá?
o papel dele, para além das negociações, também é a gestão do elenco, e ele não parece feliz nisso. O Marcos Braz, acho que dá um baile nele, nesse sentido. E não vai nenhum elogio aqui ao Marcos Braz, é porque o Boto é bem ruim mesmo nesse sentido. E também, o senhor José Boto veio com não, porque ele é um dos melhores, o cara que descobre os jogadores e coisa e tal. Ele não descobriu ninguém. O jogador que ele contratou, todo mundo conhecia, tirando o Juninho, que veio e que o Felipe não usou também. Até entendo que o cara foi injustiçado no Flamengo em determinados momentos. Também não era aquela coisa toda, mas foi injustiçado. Enfim. Entre os nomes avaliados para a nova estrutura do departamento, que pode ser dividida entre um executivo de mercado, o cara que vai fazer as aquisições, as contratações de jogadores, e um gestor de vestiário, Edu Gaspar surge como uma das opções mais fortes. Edu Gaspar trabalhou no Arsenal, né? Tem um trabalho sólido no Arsenal. Se eu não me engano, foi ele que contratou o Arteta para ser técnico do Arsenal, tá? O espanhol. Está na equipe do Nottingham Forest da Premier League, que está disputando aí para não cair, mas, cara, é extremamente natural que o Nottingham Forest dispute para não cair para a segunda divisão na Premier League. De repente até já melhorou a situação, não sei como é que está a situação lá do Nottingham Forest, mas é natural e é um cara que tem bons trabalhos. Tá até fora da zona, né? Tá uma posição, né? Tá na frente do Wolverhampton, do Burnley e do West Ham, o Nottingham Forest, né? E o Tottenham tá aí pertinho para cair. Então, assim, de repente é um bom nome, mas a gente só vai saber quando chegar no Flamengo, né? Evidentemente, tá? Pessoal, o Pedrinho BH, o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, comentou sobre Leonardo Jardim no Flamengo e disse: a questão do Leonardo Jardim eu não quero comentar, porque é um direito dele. O mundo é livre. O cara vai para onde ele acha que deve ir. É a cabeça dele e eu não quero interferir nisso. Cara, o Pedrinho BH lidar melhor com a saída do Leonardo Jardim do seu time, depois ficou um tempo aí de férias, e ter voltado para o Brasil para treinar o Flamengo, do que a torcida do Cruzeiro, né? Que fica aí remoendo. O cara traiu a gente. Que trai? O cara é casado com vocês por acaso? Era ali durante o contrato. Acabou o contrato, meu amigo. Assinou rescisão, então não foi renovado, o cara tá livre. Mas ele falou, cara, sei. Quanta afetação, meu velho. Quanta afetação. Vou te contar um negócio, viu? Foi publicada uma matéria de que o Joinville, da Série D, entrou em contato para oferecer um cargo técnico ao Felipe Luiz, só que o ex-treinador do Flamengo não respondeu. E o presidente do Joinville falou: tentei sim contato com ele. Busquei o telefone dele com amigos, mandei mensagem pelas redes sociais, mas não consegui falar com ele, afirmou o presidente interino do clube catarinense, pessoal. Pois é, mas a informação que eu tenho é que o Felipe não deve assumir nenhuma equipe no futebol brasileiro, e não tinha nenhum problema caso ele assumisse essa equipe, mas ele mira o futebol europeu, vai aguardar aí para ver se surge alguma proposta de algum time na Europa para que ele seja contratado, tá? Pelo menos é o que surge de momento nesse sentido, beleza? Pessoal, negócio é o seguinte: o Flamengo, o Conselho Deliberativo, o Flamengo fechou um novo patrocínio para o uniforme até 2029. Pois é, a marca Ademicon será estampada na barra inferior da camisa e deve estrear já na decisão do Campeonato Carioca amanhã às 6 horas da tarde no Maracanã. Aliás, com o react no canal Três Irmãos Fla React, tá? Conto com a presença aí de todos vocês no canal Três Irmãos Fla React pra gente fazer esse react divertido que a gente sempre, né, anda fazendo, né? O Flamengo fechou um novo contrato de patrocínio para o uniforme. Na última quinta-feira, o Conselho Deliberativo do clube aprovou a proposta da empresa de consórcio Ademicon,
que terá sua marca estampada na barra inferior frontal da camisa de jogo, treino e aquecimento da equipe masculina rubro-negro. O contrato é válido por 3 anos até março, né, de 2029 e vai render ao todo uma bagatela de 42 milhões de reais. São 14 milhões de reais por ano, um pouco mais de 1,1 milhão de reais por mês, torcedor. Alguns conselheiros julgaram o valor baixo mensal e 75... Beber água que a situação tá difícil, tá, gente? E 75 votaram contra, enquanto 359 foram responsáveis pela aprovação. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN e confirmada pelo GE. Globo. Ao todo, o uniforme rubro-negro já soma 423 milhões e 500 mil reais anuais, viu? A tendência é que o novo patrocínio já estreia na camisa nessa decisão do Campeonato Carioca diante da equipe do Fluminense. O Flamengo enfrenta o Fluminense às 6 horas da tarde em partida jogo único. Empatou, penalidade, vamos Ross, mas que o Flamengo resolva a situação no tempo normal, porque realmente não quero ter que sofrer situação de pênalti não, viu? Pela madrugada. E aí você tem o contrato da Betano, 268 milhões, da Adidas, 70 milhões, BRB, 25, Rap Vida, 23, Shopee, 12, Asiscar, 10 milhões, VAP, no Short, 5 milhões, Texaco, mais de 4 milhões, Zé Delivery, no Meião, mais de 4 milhões, valores esses que compõem a quantia aí de 423 milhões e 500 mil reais anuais é o que o Flamengo recebe apenas no que diz respeito, tá, a patrocinadores, né? Fora isso, você ainda tem a bilheteria, venda de camisa, venda de jogador, você tem o sócio torcedor do Flamengo, você tem a própria cota de televisão, de pay-per-view, de TV aberta, você tem a Flamengo TV transmitindo as partidas para o público de fora do Brasil. Não sei em que pé anda também, né, a coleta de lucros do Flamengo nesse sentido, se está sendo um negócio rentável para o Flamengo nesse sentido, porque é o contrário da maioria das outras equipes que fecharam também um pacote com a Globo. O Flamengo ele não fechou esse pacote com a Globo e resolveu ele mesmo transmitir as partidas e coletar o lucro mediante publicidade, monetização do YouTube, enfim, entre outros fatores, através da sua própria transmissão. Então tem um leque de receitas aí que caem no Flamengo e por isso também, evidentemente, que o Flamengo é tão cobrado, porque tem dinheiro para ser trabalhado e muitas das vezes esse dinheiro ele é mal aplicado. E falando em dinheiro, meus amigos, veja bem, o Flamengo continua a demonstrar forte interesse na contratação do atacante Luiz Henrique, atualmente no Zenit, e ídolo do Botafogo para a temporada 2026 com conversas ativas. As negociações, no entanto, são complexas e envolvem altos valores na casa de 40 milhões de euros, com o clube russo relutante a vender. O Luiz Henrique é um dos destaques do Zenit, tem contrato até 2028. A diretoria do Flamengo lá atrás, já com o Braz, o Spindel, buscaram, né, a contratação do Luiz Henrique, mas não conseguiram. E hoje o Flamengo tem tentado convencer o staff do jogador com um cenário, com um contrato competitivo, né, que pague bem, mas a diferença salarial, as pretensões do Zenit mantém um cenário aberto, tá? Informa o portal Somos Fanáticos. Enfim, vamos ver aí se o Flamengo vai conseguir essa aquisição no meio do ano. Sei que falta o centroavante. O Luiz Henrique também não é bem um centroavante, né? Vamos colocar isso. Você que tá aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like e tamo junto. Saudações rubro-negras.